Um certo dia, os discípulos, vendo Jesus retirado em um certo lugar orando, pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Daquele momento em diante, os cristãos, por onde iam, eles também faziam a mesma coisa. Ensinavam as pessoas a orar. A oração faz parte da missão da igreja. A igreja, muitas vezes, por conta do anúncio do Evangelho, sofreu muitas dificuldades. Até antes do ano 313, a igreja era uma religião proibida. O cristianismo era proibido e muitas vezes perseguido pelo Estado. Você já viu que há uma oração à Virgem Maria chamada Salve Rainha, que nós dizemos que nós somos degredados filhos de Eva? Hoje nós olhamos para esta palavra e pensamos apenas no nosso estar aqui no mundo. Mas o degredo foi uma pena que muitos cristãos experimentaram na sua própria carne. Eles eram exilados. Há uma ilha entre a Itália e a África, o norte da África, para onde se mandavam muitos cristãos em exílio. Eis metalon, se dizia em língua grega. Ad metalla, se dizia em língua latina. Era a pena que muitos cristãos recebiam se eram cidadãos romanos que não pudessem receber de imediato a chamada pena capital. Eram martirizados desta forma. Deviam ir para trabalhos forçados em muitas mineiras naquela região da Sardenha. Ali na Sardenha, por exemplo, estiveram o Papa Calixto, o Papa Ponciano, o presbítero Hipólito de Roma. Muitos deles passaram por aquela terra. Mas é muito conhecida a vida de um certo Antíoco, que era do norte da África, da Mauritânia. Ele era um médico e fazia o seu serviço de medicina, cuidando não somente do corpo, mas cuidando também da alma. Como, por exemplo, faziam aqueles dois médicos muito conhecidos, Cosme e Damião, chamados Anagyron, porque eram médicos que davam o seu serviço sem querer prata, sem querer dinheiro. Antíoco foi exilado na Sardenha e ele converteu inclusive o soldado que deveria ser responsável por vigiá-lo. Ele, com o seu trabalho, conseguiu cuidar também ali no seu exílio, seja do corpo, seja da alma das pessoas. Soube unir a sua profissão e a sua fé. Como hoje, naquela terra da Sardenha, continuam os cristãos a rezar a oração de Jesus. Dois exemplos de como, na língua sarda, se reza o Pai Nosso. Babbo nostro is es in cielo, sia santificado su nomine tu, benza su reino tu, sia fatta sa volontade tua, commente in cielo ga in terra. Su pane nostro de dona die dona nosos, e perdona sos pecados nostros, commente nosotros perdonamos a sus debitores nostros, e non lesses erruere in sa tentazione, ma libera nos dal male. Babbo nostro qui stais in cielo, santificao su nomine su, venga da noi sa regno su, fatta sia da sa volontà di sua, commenti in su cielo, aici in sa terra. Su Pai nostro d'ogni dì, donaisi noi e perdonai nosi, is peccau nostro commenti nosatros, e perdonai debidori nostros, e non si lesis a ruin sa tentazione, ma libraci da mali aici siada. Pensando nos apóstolos que pediram ao Senhor que lhes ensinasse a rezar, pensando nos muitos povos a quem os apóstolos transmitiram a oração do Senhor, seria interessante que você também pensasse, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem ensinou você a rezar? A quem você já ensinou a rezar? Bem lembrava o Papa Paulo VI, a Igreja existe para nos ensinar a rezar. Encontre espaço em seu coração para a sua oração.
cresça na oração e na intimidade com Deus. Recordando aquilo que nos dizia o apóstolo Paulo, nós não sabemos rezar como convém, por isso o Espírito de Deus vem em nosso encontro e Ele grita no nosso coração: Abba, ó Pai. O Espírito de Deus renova em nós o espírito da nossa filiação.